Hoje eu vou falar com você sobre 5 alimentos que eles são muito calóricos e que você deve tomar cuidado. Os dois últimos, eles são alimentos considerados saudáveis e que também é importante que você tome bastante cuidado. Mas antes de eu falar sobre esses 5 alimentos, coloca aqui nos comentários um alimento que você acha que ele é calórico, que aí eu vou e respondo para você se ele realmente é algo que você deve tomar mais atenção com relação à quantidade ou não. Você pode comer com uma segurança maior, que ele realmente é saudável, é tranquilo para você consumir, porque não só a composição alimentar é importante da gente ver, ou seja, quando a gente olha alimentos que tem uma quantidade de gordura boa, então se a gente olha, por exemplo, o abacate ele tem uma boa quantidade de gorduras boas, ou seja, gorduras mono e poliinsaturadas, mas a partir desse momento a gente vê que a qualidade nutricional é boa, só que não só a qualidade nutricional é importante, mas a quantidade calórica também. Porque eu já fiz isso mostrando para vocês em outros vídeos em que eu consegui descrever o seguinte: quando a gente fica em déficit calórico, a gente normalmente tem uma maior longevidade, ou seja, a gente consegue viver por mais tempo. Então isso não quer dizer que você não possa ficar em superávit calórico para pensar em hipertrofia. Na realidade não, mas o interessante é você ficar em déficit calórico em grande parte do tempo para você conseguir ter uma boa manutenção do seu peso, principalmente num ambiente, principalmente num país onde que mais da metade da população está acima do peso. Então ficar em déficit calórico não é só bom para a sua saúde, não é só bom para a sua energia, para a sua longevidade, mas principalmente também para a sua estética, para você se sentir bem consigo mesmo. Então, a partir desse momento, a gente entende que temos dois pilares: qualidade nutricional e quantidade calórica. E nesse vídeo eu vou estar falando com você sobre quantidade calórica. E o primeiro alimento é a farofa. E por que a farofa ela tem uma quantidade calórica muito alta? Por dois principais fatores. Primeiro que ela tem uma alta quantidade de carboidrato. Então, naturalmente, fica fácil você bater 50, 100 gramas de farofa num dia, principalmente quando a gente fala de eu vou consumir uma feijoada, eu vou consumir um churrasco, ou mesmo uma alimentação padrão de uma pessoa mesmo que vai comer um arroz, feijão, uma carne e vai colocar um pouco mais de farofa. Naturalmente tende a conseguir bater uma alta quantidade de farofa facilmente. Sem mencionar que, além da farofa, a forma de preparo faz com que ela fique com uma densidade calórica também alta. Então, por exemplo, na farofa a gente faz normalmente com manteiga. Então, a manteiga já tem uma densidade calórica muito alta. Dessa forma, isso faz com que a quantidade calórica ela tende a se elevar bastante. Outro fator, utilizar bacon, por exemplo, que aí você bota farofa com bacon. Isso faz com que aumente ainda mais a densidade, porque a gente está colocando uma carne mais gordurosa e isso vai fazer com que ela fique extremamente calórica. Então, muitas das vezes as pessoas elas se preocupam com arroz, se preocupam com feijão e negligenciam essa questão de farofa. Já vi muitas pessoas que cortavam arroz, cortavam feijão, mas comiam a farofa com vinagrete e continuavam achando que estava fazendo as escolhas certas, sendo que na realidade não. E nesse vídeo eu não quero fazer com que você se espante com a farofa e nunca mais coma a farofa. Só que na realidade eu acho importante você se ater sobre, não, olha só, a farofa é um alimento que tem uma quantidade calórica mais elevada. Logo, seria interessante eu não extrapolar, porque a partir do momento que eu vou e extrapolo, isso prejudica os meus resultados. Então, isso é um fator importante a gente ver, que é justamente a farofa. E o segundo alimento que eu quero falar com você é sobre a maionese. A maionese ela é praticamente só feita de gordura, então isso faz com que o alimento ele tenha uma densidade calórica muito elevada. Logo, o que a gente precisa se ater quando a gente fala de eu quero diminuir meu percentual de gordura, eu quero comer menos calorias do que eu gasto, quero perder peso? Faz sentido você se ater em alimentos que são ricos em gordura do que ricos em carboidrato. Então, por exemplo, eu falei da farofa, que ela também é rica em carboidrato, mas também tem muitas coisas, muitas formas de preparação que faz com que ela fique rica em gordura, como a parte da manteiga, como a parte do bacon. E tem a parte da maionese que ela só é feita de gordura. Então, por exemplo, quando a gente fala da maionese e a gente fala, por exemplo, de gordura, o que a gente entende? Que a cada grama de gordura a gente tem 9 calorias e a cada grama de carboidrato a gente tem 4 calorias. Ou seja, mais do dobro da quantidade do que de carboidrato. Então, o que a gente entende com relação a isso? Que gordura, ela tem muitas calorias. Então, para a gente ultrapassar essa quantidade calórica fica muito fácil.
Então um pão que ele já não é calórico, porque um pão francês ele tem 140 calorias. Por que ele fica muito calórico? Porque colocam muita gordura normalmente nele, colocam muita manteiga, ou quando a gente fala, por exemplo, de um churrasco, um pão de alho, então esse pão de alho que tem muita maionese acaba ficando com uma densidade calórica elevada, mesmo sendo maionese light. Mesmo assim continua tendo uma densidade calórica significativa. Por isso que é interessante você se ater com a quantidade de maionese que você está colocando na sua alimentação no dia a dia. E o terceiro alimento que eu vou falar com vocês, que na realidade nem é alimento, são alimentos, seriam as frituras. Então, quando a gente fala de fritura, a gente fala de duas coisas. Fala de saúde e fala de densidade calórica. Quando a gente fala de saúde, a gente entende que frituras têm uma quantidade de gordura saturada muito alta. E se vocês quiserem que eu me adentre mais com relação a fazer até um vídeo sobre frituras, explicando melhor sobre os malefícios de você consumir uma alta quantidade de fritura e o que isso pode provocar de forma sistêmica no nosso corpo, coloca aqui nos comentários que eu quero entender se você realmente tem essa dúvida sobre entender os malefícios da fritura, porque às vezes as pessoas elas nem sabem o mal que aquela fritura ela pode gerar. O mal que aquele alimento ele pode fazer, sendo que caso ele seja ingerido em uma quantidade muito elevada. A partir desse momento a gente entende que a fritura tem uma quantidade, tem um aspecto que vai interferir na sua saúde muito grande, mas também tem uma questão que ela vai extrapolar em quantidade calórica também de uma maneira bem significativa. Então vou te dar um exemplo. Quando a gente pega 100 gramas de batata frita, isso equivale a mais ou menos 300 a 350 gramas de batata feita no forno ou na air fryer. Então a gente começa a entender que, por exemplo, você optar por consumir esses alimentos cozidos ou eles feitos, por exemplo, na air fryer, onde que ele consegue mesmo assim ficar com uma textura muito gostosa, acaba sendo um investimento não só para você chegar nos seus resultados mais facilmente, mas que principalmente você tem um investimento na sua saúde. Muitas pessoas encaram assim, eu não quero gastar dinheiro com air fry, porque vê muito isso como um gasto, só que isso na realidade é um investimento. Seja na air fryer ou você utilizar alimentos, legumes em si ou tubérculos para você usar ele no forno, acaba sendo um investimento para a sua saúde do que você utilizar ele para uma fritura por imersão. Porque isso vai ajudar muito em questões da sua saúde. Sério, é algo que a maioria das pessoas não fazem ideia do bem que você reduzir o consumo de frituras isso pode fazer. O quarto alimento é o amendoim, são as castanhas. Para você ter uma ideia, 100 gramas de amendoim tem equivalente a 700 calorias. E se você for pegar um gasto energético de uma pessoa que tem um gasto de 2.000 calorias, 2.100 calorias, isso equivale a praticamente 30% do percentual que ela gasta no dia inteiro. Aí você vai chegar e vai falar assim, Eduardo, mas ninguém consome 100 gramas de amendoim no dia. Na realidade você se engana, porque se você for observar, principalmente nos finais de semana, muitas pessoas acabam errando nisso. Porque acaba, vamos supor, petiscando esses amendoins, essas castanhas, junto, por exemplo, com cerveja. E aí fica papo vai, papo vem, vai conversando com outras pessoas e acaba vai beliscando, nem vai sentindo porque a saciedade vai ser muito baixa e você vai ter uma quantidade, uma densidade calórica muito alta. Então, na realidade, você acaba se preocupando com alimentos que têm uma densidade calórica menor e você acaba deixando rolar alimentos que têm uma densidade calórica muito alta. E repetindo, isso não quer dizer que você tenha que cortar a castanha da sua vida, cortar o amendoim da sua vida. Só que na realidade você só precisa se ater a não extrapolar no consumo desses alimentos, porque isso sim pode e vai prejudicar os seus resultados caso você ingira de uma maneira demasiada e frequente, principalmente. E o quinto e último que eu quero falar com vocês é sobre o azeite. Muitas pessoas acabam negligenciando isso por conta de dois fatores. Às vezes a pessoa vai lá e extrapola muito na salada. E uma das formas da gente conseguir quantificar melhor e até reduzir, uma coisa que você pode fazer é, você pega uma colher de sopa, coloca o azeite e coloca mais ou menos ali na tua salada. Aí você vê, opa, peraí, é mais ou menos isso que eu costumo colocar? Não, eu costumo colocar 2 colheres de sopa, beleza. Isso já te dá uma consciência do que você está ingerindo. Eu uso 3 colheres de sopa, 4 colheres de sopa, porque tem pessoas que não conseguem quantificar.
E azeite, como ele é só gordura, ele tem uma quantidade calórica elevada. Então, às vezes, a pessoa vai lá, rega a salada de azeite, a salada que deveria ter uma densidade calórica baixa, ela explode com uma densidade calórica muito elevada. E não quer dizer que o azeite não é saudável. O azeite sim é saudável, só que você ingerir uma quantidade muito elevada acaba te prejudicando cada vez mais. Então, o que você pode fazer? Você pode começar a quantificar através das colheres de sopa. A partir do momento que você entende, não, eu tenho a consciência que eu utilizo 4 colheres de sopa para cada salada que eu boto. Opa, aí você já entende isso e você vai fazer uma redução gradativa. Opa, agora eu não vou utilizar mais 4, mas vou utilizar 3. Agora eu vou diminuir para 2,5. Essa redução já vai te ajudar muito nos seus resultados, porque vai reduzir muito a densidade calórica nos alimentos. Porque imagina só se você consome salada 2 vezes por dia. O quanto de caloria você está ingerindo no azeite que você poderia estar colocando em outros alimentos. Ou até mesmo na forma de preparo da sua alimentação. Tem pessoas que colocam uma quantidade calórica muito elevada no arroz. Eu vou fazer uma preparação, vou fazer um arroz, por exemplo, e coloco uma quantidade muito alta de azeite. O arroz, como está no começo, ele puxa muita água, ele hidrata bastante, ele vai puxar bastante azeite. Isso vai fazer com que o arroz que tem uma quantidade calórica baixa, tenha uma quantidade calórica muito alta. Por conta de muito azeite que você está colocando na sua preparação. Então, pessoal, foi esses 5 alimentos que eu queria que você tomasse bastante cuidado com relação à quantidade e à frequência que você está utilizando. E me fala aqui nos comentários quais desses 5 alimentos você está utilizando com uma frequência muito grande ou que você está pensando em reduzir. Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo e tchau!